Em 1989, o mundo inteiro lembra a Revolução Francesa. Pourquoi? O que faz da tomada da Bastilha a 14 de julho de 1789 um símbolo quase universal de igualdade, fraternidade, de liberdade? O que faz da Revolução Francesa um evento histórico dos mais importantes? Em busca dessas respostas, nosso repórter Yuri Brancoli conversou com o professor de História Moderna do Departamento de História da USP, Modesto Florenzano. Modesto Florenzano, professor de História Moderna aqui do Departamento de História da Universidade de São Paulo, pesquisa a Revolução Francesa. Revolução esta que está comemorando, agora em 89, 200 anos. E a questão que a gente traz para o professor Modesto é a seguinte: o que faz com que o acontecimento seja lembrado tanto tempo depois dele ter ocorrido? Ou seja, o que é que torna um acontecimento histórico? Mais do que outros acontecimentos, a Revolução Francesa é, por excelência, um acontecimento de alcance universal. Isto porque a Revolução Francesa foi a primeira revolução moderna no sentido histórico. É a primeira tentativa que os homens fizeram à luz de uma concepção nova de sociedade, de Estado, de relações sociais, que vem se desenvolvendo desde o Renascimento, que culmina com o Iluminismo. Então todo esse pensamento está por trás da ação daqueles que fizeram a Revolução Francesa. E ao acontecer essa revolução, ela liberou forças até então que nunca haviam se manifestado, nunca tinham tido sucesso na sua manifestação na história. De modo que a Revolução Francesa começa como uma revolução política, baseada num projeto, não é? Num projeto intelectual, num projeto ideológico que lhes foi dado pelo pensamento iluminista, mas depois ela se transforma também numa poderosa revolução social. Isto é, com a Revolução Francesa, a maioria imensa da população francesa composta de camponeses, pela primeira vez puderam se manifestar com um relativo êxito, tornaram-se sujeitos da história, tomaram os acontecimentos, fizeram a história com suas próprias mãos. A tal ponto que, depois da Revolução, nunca mais a sociedade francesa foi a mesma. Quer dizer, a Revolução Francesa, ela marcou uma ruptura radical com o passado. Mas não foram só os camponeses que se manifestaram, que agiram na Revolução. Os trabalhadores urbanos, os trabalhadores pobres urbanos também o fizeram. Eram chamados sans-culottes. E durante, pelo menos 2 anos, durante a Revolução, eles, em Paris, foram uma força política considerável. Em suma, todas as classes sociais se viram envolvidas nesta conflagração, nessa revolução. E, para a França, então, essa revolução é um divisor de águas entre um antes e um depois. E para o mundo, a Revolução Francesa tornou-se um exemplo, porque a partir dela, todos os outros países na Europa e depois também na América, mais tarde na Ásia, passaram a desejar, quando entendiam realizar um processo de transformação social de uma transformação política e social de uma maneira rápida, passaram a se inspirar no exemplo da Revolução Francesa. Modesto, você usa 2 expressões quando você se refere à Revolução Francesa que me chamaram a atenção: ruptura e divisor de águas. Seriam essas as características do acontecimento histórico? Quer dizer, seriam esses momentos de ruptura, esses momentos de divisão de águas, essa universalidade, seriam essa característica de um acontecimento histórico? Sim, quer dizer, há muitos fatos que se transformam em fatos históricos. Mas, no caso da Revolução Francesa, o seu alcance é maior do que qualquer outro fato ocorrido até então, porque ele modificou radicalmente a vida das pessoas na França. E ele veio dotado de uma vocação universal, quer dizer, de um desejo
que transcendia a França, de que essa transformação se desse em todos os lugares. E o que era essa transformação? Era instaurar uma sociedade onde todos seriam livres, onde todos seriam iguais, e onde a lei seria expressão sempre de uma vontade nacional, e onde os direitos seriam garantidos, onde todos teriam liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de produção, não é? Liberdade no sentido mais amplo da palavra. E ao lado dessa liberdade da qual todos gozariam, e ela só seria possível porque supunha-se que os indivíduos deveriam ser todos, pelo menos no plano jurídico, deveriam ser todos iguais. Deveriam ter todos os mesmos direitos, estarem sujeitos todos às mesmas leis. Ora, isto é uma revolução porque, justamente antes da revolução, a sociedade estava estruturada em bases em que predominava a desigualdade. A desigualdade era tida como um fato, se não natural, pelo menos era um dado da realidade. Os indivíduos eram juridicamente desiguais. E o Estado os tratava e os considerava dessa maneira desigual. Ora, o que a Revolução Francesa procurou fazer foi abolir de uma maneira rápida essas desigualdades sociais, né? Todos os entraves, o peso das instituições que se arrastava por muito tempo, e criar então uma sociedade onde todos seriam iguais e livres.